Aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos meses, mas principalmente nas últimas semanas, nos últimos dias, tem sido enorme o debate em torno da proposta de adesão do governo do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal dos estados. Essa lei foi aprovada no ano passado para que o governo federal, de alguma forma, ajudasse os estados que estão numa situação, do ponto de vista das contas públicas, caótica, eu diria assim. O único estado até agora que conseguiu se enquadrar e conseguiu aderir ao acordo desse RRF4 dos estados, como eu chamo, o regime de recuperação fiscal, é o Rio de Janeiro. O candidato mais próximo agora é o Rio Grande do Sul. O debate é enorme, como tudo que acontece no Rio Grande do Sul. Adere ao regime, não adere ao regime, a oposição comunista, lulopetista na Assembleia moveu céus e terras e quase conseguiu impedir que a Assembleia Legislativa aprovasse o início do conserto desse acordo com o governo federal. Foi na semana passada isso que aconteceu. Mas o debate continua, é claro. De qualquer maneira, na semana que vem, eu falei com o secretário da Fazenda, Giovanni Veltz, que me disse isso. Na semana que vem, o governo gaúcho vai mandar os seus negociadores novamente a Brasília para sentar com o pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional e buscar um acordo de adesão do governo do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal dos estados. Ele tem dois grandes braços, esse regime de recuperação fiscal dos estados. E o governo gaúcho quer usar os dois braços. O primeiro é a carência que ocorrerá em função da repactuação da dívida do governo do Rio Grande do Sul com a União. Você sabe que desde o governo Brito, quem é aqui do Rio Grande do Sul sabe disso, mais de 20 anos, desde o governo Brito, há uma dívida que hoje está em 58 bilhões do governo do Rio Grande do Sul com o governo da União. O governo do Estado aqui vem pagando todo mês aí quase 400 bilhões de reais. Né? Nos últimos meses, aliás, nem vem pagando aí por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Né? Mas vinha pagando até agora. E vai ter que pagar isso aí a qualquer momento. Né? Cai a liminar, vai ter que pagar. O Supremo só está aguardando que os governos do Rio Grande do Sul e da União entrem num acordo em relação a essa dívida. Né? E a proposta que tem na mesa é essa do regime de recuperação fiscal dos estados, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional. Pois bem, o que interessa realmente ao governo aqui do Rio Grande do Sul é a repactuação desses 58 bilhões, porque através dessa repactuação há uma carência de 3 anos mais 3 anos, portanto 6 anos. Em 3 anos o governo do estado aqui consegue reter aqui no estado, em vez de mandar para a União, vai reter 11,3 bilhões de reais. Né? Com isso vai conseguir reduzir drasticamente o seu déficit anual, né? E vai poder melhorar um pouco aí o pagamento dos servidores que vem atrasando sistematicamente todos os meses, talvez possa ser colocado em dia, e melhorar um pouco também a qualidade dos serviços públicos que são prestados principalmente na área da saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Mas até, quem sabe, melhorar um pouco a qualidade dos demais serviços. Né? Então, basicamente é isso aí que está buscando o governo do Rio Grande do Sul. Claro que atrás disso aí o Estado tem que acabar concluindo uma série de acertos nas suas contas públicas. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês podem ver isso no meu blog. Né? Mas, enfim, é isso aí. Tem alguns obstáculos ali. O principal obstáculo que eu diria para a adesão ao regime de recuperação fiscal, pelo menos no que diz respeito à repactuação com a dívida com a União, o primeiro grande obstáculo que ainda existe é uma diferença que existe entre a leitura que faz a Secretaria do Tesouro Nacional a respeito de folha de pessoal e encargos, né? Porque pela lei do regime de recuperação fiscal só pode aderir ao RRF dos estados os governos que gastam mais de 70% da sua receita corrente líquida com salários e encargos da folha. Mais de 70%. O governo do Sartori diz que gasta mais de 70%. Né? Eu estou convencido disso também. É uma questão até matemática.
Mas o fato é que a Secretaria do Tesouro Nacional, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000, ela lista ali uma série de itens que compõem essa equação aí dos salários, da folha de pessoal e encargos sociais, né? E que não são contemplados aqui no Rio Grande do Sul por decisão de 2003 do Tribunal de Contas do Estado, que expurgou vários itens desse cálculo aí, como, por exemplo, pensões, ou imposto de renda retido na fonte, na folha de pagamento dos servidores, que, a rigor, são encargos. Desde quando que pensão não integra a folha de pessoal, se essas pensões são pagas diretamente pelo Caixa do Tesouro? Ou desde quando que o imposto de renda retido na fonte pode ser expurgado ali pelo simples fato de que esse dinheiro depois é apropriado pelo próprio governo do Estado? Ora, na fonte mesmo ali, faz parte da folha esse valor, como de qualquer setor privado, né? Ou por acaso alguma empresa que retivesse esses valores depois deles tabulados ali não pertencessem ao trabalhador? É claro que sim, né? Bom, mas enfim, acho que até esse tipo de discussão vai dar para... O Tribunal de Contas tem um pedido aí do governo do Estado do Rio Grande do Sul para rever essa sua posição de 2003, mas tá com lentidão, né? Aliás, em 2003 foi uma jogada que fez o Tribunal de Contas ali, com o apoio do Poder Executivo da época, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, que expurgou alguns itens ali para manter abaixo dos 70% da Lei de Responsabilidade Fiscal e com isso permitir aumentos de salários, né? Contratação, inchaço da máquina pública. Foi uma contabilidade criativa que aconteceu ali. Bom, isso no que diz respeito à adesão, então. A outra parte que diz respeito ao regime de recuperação fiscal é uma flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz a margem de endividamento do Estado. É porque, é claro, que se houver aquela carência, crescerá a margem de endividamento do Estado. Mas a lei exige, do regime de recuperação fiscal, que os estados que quiserem tomar empréstimos novos, por exemplo, aproveitando essa margem, eles precisam oferecer garantia, porque sem essas o governo federal não vai dar aval para que os bancos emprestem para os governos estaduais, né? E que garantias são essas? São essas contrapartidas que estou falando aí, né? É a privatização, por exemplo, de estatais, que no caso do Rio Grande do Sul seria CS, o gás e CRM, né? Necessariamente, se o governo estadual não quiser, não toma esse empréstimo e não precisa privatizar suas empresas, mas o governo acha que precisa tomar esses empréstimos, até porque o governo atual não conseguiu tomar nada de empréstimo, porque o governo anterior de Tarso Genro comeu toda a margem que tinha deixado para ele a governadora Ieda Cruz. Então é essa a grande discussão que tem hoje aqui no Rio Grande do Sul. Espero que não tenha sido complicado demais aí para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso que está acontecendo aí. Eu volto amanhã.